Gilmar. Não, eu digo só, é só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é a intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de março de 2025. São 11 horas da manhã. Terrivelmente evangélico pode ser expulso do STF. A enésima farsa jurídica de André Mendonça no STF revolta seus pares e o caso pode parar no CNJ e no plenário do Supremo. Mendonça é jovem, tem 52 anos e poderia ficar um longo tempo no tribunal se não decidisse servir de cão de guarda de Jair Bolsonaro. Por isso, não se entende por que cometeu uma omissão tão grave ao votar para impedir seus colegas Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes no julgamento de Bolsonaro. É óbvio que não é possível que o ministro ignore o artigo 256 do Código de Processo Penal, que diz que no dia em que um bandido decidir se um juiz permanece ou não julgando-o, bastando incluí-lo no rol de ameaçados por ele mesmo, o Brasil estará sob a égide de 2 grandes juristas da escola italiana, Al Capone e Vitor Corleone. André Mendonça abusou do cargo de forma inaceitável. Alguns de seus pares acham que ele passou dos limites e querem reagir. Senhoras e senhores, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e, por favor, assista este vídeo curto sobre campanha que o blog da Cidadania está fazendo. Eu vou estar retirando um pendrive preto e prata da marca Notinha. Apaguei. O notebook da Dell. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim e eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, portanto com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante.
já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Como nós informamos aqui ontem, em culto, André Mendonça insultou, ou ao menos acusou, os seus pares de injustiça e perseguições. Foi durante um culto evangélico em uma igreja evangélica em que ele é pastor. Porque Deus, diante de tanta injustiça, de tanta perseguição, não intervém e faz cessar a injustiça? Isso é um absurdo. Ele está fazendo uma acusação grave e dissimulada, é uma canalice. Mas o pior de tudo é o seguinte: o STF concluiu ontem o julgamento que decidiu que Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino podem julgar o inquérito do golpe. O Supremo concluiu o julgamento de recursos de Jair Bolsonaro e Braga Neto, que queriam tirar os 3 ministros da primeira turma que vai julgar Jair Bolsonaro e colocar ministros que eles achassem mais simpáticos ao Bolsonaro, por assim dizer. O André Mendonça foi o último a votar. Com isso, o placar ficou em 9-1, como aconteceu em dezembro, quando o Bolsonaro fez o mesmo pedido, e nas outras vezes que o Bolsonaro fez o mesmo pedido para tirar o Alexandre de Moraes, pelo menos, da frente dos processos dele. E continua fazendo, foram várias vezes, uma afronta ao judiciário, e o André Mendonça aderiu à defesa de Bolsonaro com a finalidade de sepultar a unanimidade no STF sobre Moraes. Ele foi indicado pelo Bolsonaro e foi o único a votar pelo afastamento do relator das investigações sobre a trama golpista. O André Mendonça não vai participar do julgamento da denúncia do Bolsonaro. O caso será analisado na primeira turma, mas deixou claro que, se fosse votar, caminharia no sentido contrário ao da maioria, de todos os outros ministros daquele tribunal. Ele foi o único a votar no plenário virtual contra a participação dos 3 ministros e, na verdade, ele não votou contra o Zanin. A defesa de Bolsonaro alegou também que Moraes seria suspeito para julgar o caso. E ele foi advogado-geral da União, da gestão Bolsonaro, e chegou ao STF de uma forma que jamais chegaria. Ele nunca teve estofo jurídico para chegar a esse ponto de ser ministro do STF, inclusive até pela idade, né? É jovem, e isso foi uma manobra do STF, do Jair Bolsonaro, para começar a aparelhar o STF, porque ele queria fazer muito mais. Inclusive, o voto do Mendonça foi tão escandaloso que até o Nunes Marques, outro indicado por Bolsonaro, votou contra o impedimento de Moraes. E esse impedimento, esses votos de Mendonça, têm que ser debatidos, porque há erros e aberrações. Essa reportagem mostra o seguinte, porque o cerne da questão é que o Mendonça disse que o Alexandre de Moraes, ele concentrou a sua defesa no seguinte, que o Alexandre de Moraes é vítima do Bolsonaro. Veja só. E ele, então, ele meio que até admite nesse voto que o Bolsonaro mandou atacar o Alexandre de Moraes. Diz que o Alexandre de Moraes é vítima do Bolsonaro e, por isso, ele não poderia julgá-lo. E aí a gente vai ao artigo 256 do Código de Processo Penal, que diz com todas as letras: a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito
ou der motivo para criá-la. Ora, é muito, mas muito simples. Muito simples. Você é acusado de alguma coisa, escolhem um determinado juiz, você sabe que é um juiz duro, um juiz que pode condená-lo. O que você faz? Você começa a insultar e ameaçar esse juiz. E aí entra com uma petição na justiça dizendo que esse juiz não pode te julgar porque ele é seu inimigo. Isso aconteceu comigo e com o Sérgio Moro. Só que o caso era muito diferente. Em 2017, o Sérgio Moro estava me processando por ameaça. E aí ele mandou a Polícia Federal ir à minha casa e me prender porque eu publiquei uma reportagem dizendo que o Lula ia ser alvo da Lava Jato, iam levá-lo para depor no aeroporto de Congonhas, iam fazer busca e apreensão na casa dele. Só que o Moro não poderia me julgar por uma única e simples razão, porque ele estava me processando como pessoa física. Ele estava me processando como pessoa física, então ele foi obrigado a se afastar do processo. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo que fala muito bem sobre esse caso. O artigo é o seguinte: veja só, esse artigo escrito por mim foi publicado na Folha de São Paulo em 3 de abril de 2017. E eu começo o seguinte: em 4 de maio de 2015, este blogueiro ofereceu representação ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz Sérgio Moro para questionar a prisão ilegal por sua ordem de uma cidadã brasileira. O caso foi relatado por esta Folha em 23 de abril de 2015. Em 21 de junho do mesmo ano, publiquei no Blog da Cidadania um artigo em que dizia que a condução da Lava Jato por Moro prejudicava a economia. E fiz no Twitter divulgação para o texto dividido em 3 partes devido à limitação de caracteres. E aí o Moro me processou por isso, porque eu disse o seguinte: a economia está sendo destruída pela política. A direita prefere ver o barco afundar a ver o país distribuindo renda. 3. Cada brasileiro que se entusiasma ao ver a derrocada petista não sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. Os delírios de um psicopata investido de poder discricionário como Sérgio Moro vão custar seu emprego, sua vida. Basta ler as mensagens para perceber que não houve qualquer ameaça, pois estou me dirigindo ao leitor. E aí o Sérgio Moro diz que eu o ameacei a falar que ele ia acabar com o emprego e com a vida das pessoas. Ele falou que eu estava querendo acabar com o emprego e com a vida dele. E me processou, e eu inclusive tive que depor na Polícia Federal, fui interrogado pela Polícia Federal por ameaçar um juiz federal. Então, como eu estava sendo processado, pelo Moro, por uma questão pessoal dele, ele teve que se afastar do meu caso. No caso do Alexandre de Moraes é diferente. O Alexandre de Moraes não está processando o Sérgio Moro de forma nenhuma pessoalmente, nunca teve nenhum problema pessoal com o Sérgio Moro. Só assim ele poderia ser suspeito para julgar com o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes não tem nenhum problema pessoal com o Jair Bolsonaro. Ele não está processando o Bolsonaro, não tem nenhum problema com o Bolsonaro. Então, só assim ele poderia, se ele tivesse algum problema, ser afastado do caso. Agora, ele não pode ter suspeição porque o Bolsonaro o xingou e o ameaçou. Então, minha amiga, meu amigo, o que fez o André Mendonça é muito grave. Ele está usando o STF para os seus próprios propósitos e há uma ala do tribunal que não está achando nada engraçado isso, está disposta a tomar alguma providência. E essa providência começa pelo Conselho Nacional de Justiça, a quem cabe julgar magistrados que cometem crimes ou abusos de qualquer espécie. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.